voltamos com o nosso programa Papo Direto. Estamos falando com a psicóloga Jade Arruoff. Nós estamos falando sobre esse momento da pandemia e dos cuidados que todos nós precisamos ter, principalmente com relação à questão de saúde mental, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos. Porque é uma situação bem diferente, é uma situação que o mundo vive e que é totalmente atípica daquilo que a gente está acostumado a viver. E a gente quer reforçar aqui, a gente estava falando sobre redes sociais no finalzinho do último bloco, e a gente quer reforçar que você também pode acessar as redes sociais, os canais oficiais da Prefeitura e acompanhar todas as notícias que são produzidas pela Secretaria Municipal de Comunicação. São notícias verídicas, são bem estudadas, bem elaboradas, com entrevistados e que tratam de diversos assuntos. Você pode acessar Prefeitura de Paranaguá, tanto no Facebook quanto no Instagram. Curte lá e você também pode acompanhar toda a programação do canal Cidade Educadora clicando no site www.paranaguá.pr.gov.br, clica no banner Cidade Educadora, que fica ali do lado direito da página, e você vai ter acesso a todos os conteúdos, a todos os programas produzidos pela Secretaria Municipal de Educação, assim como pela equipe da Secretaria Municipal de Comunicação. E acessar, inclusive, os programas do Papo Direto e acompanhar também. No canal, você vê que o Papo Direto passa às 8 da manhã e às 16h30. Pode acompanhar lá. Falando em redes sociais, falando em sites, esse mundo virtual que a gente depende tanto e que ajuda também bastante, mas a gente estava falando também da preocupação e das fake news. Infelizmente, é uma realidade que o mundo também está vivendo. Impressionante, não sei por que as pessoas começam a inventar situações, às vezes as mais absurdas possíveis. O problema é que tem muita gente que cai, né? Qual é o cuidado, o tempo? Inclusive, aí entram duas perguntas, Jade. A questão do cuidado que se deve ter com relação à questão das fake news, né? Como, de repente, verificar, quem sabe, a gente sempre reforça aqui, inclusive o canal tem uma propaganda que fala justamente da questão das fake news, verificar de que site, de que veículo de comunicação está saindo, mas a questão de uma pessoa que não é da área de comunicação dizer isso, né? Para as pessoas é interessante. E aí eu te faço outra pergunta relacionada a isso, que é a questão do tempo. Qual o tempo, se é que existe um tempo certo, mas como é que a gente pode se organizar para, de repente, não ficar cheio de informações? É muita informação, né? E daqui a pouco você se você vai ver um telejornal, é muita coisa ruim que a gente acaba também tendo conhecimento. São fatos. São casos reais, são situações que o país vive, que o mundo vive, mas em compensação também, né? Como é que a gente deve dosar isso? Porque às vezes isso faz mal, muita gente não sabe como lidar com isso. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, fake news existem e referentes a tudo, né? Se você for analisar. Verdade. E elas podem acabar com a vida de uma pessoa também, né? Então, eu acredito o seguinte, ainda mais agora que a gente estava falando tanto a respeito de saúde mental, o que você quer priorizar? Qual caminho que você quer seguir? Eu acredito que você precise escolher uma prioridade. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Você vai escolher, você vai escolher, como que você falou? Instituições seguras onde você vai se informar. Se você quiser, de fato, você pode encontrar sites na internet onde você vai encontrar informações verídicas, com fontes seguras, ou você vai encontrar bobagem do tempo todo a respeito de todos os assuntos. Se você quiser assistir jornal o dia inteiro, você vai assistir jornal o dia inteiro. Se você quiser ver novela, você vai ver novela o dia inteiro. Só que existem fontes seguras, a OMS, a prefeitura do município, o governo do estado, o governo federal.
existem fontes onde você pode pegar essas informações seguras, mas mesmo aí sempre vai ter uma novidade saindo, porque a imprensa, a imprensa séria, ela está trabalhando o dia inteiro, né? Então ela sempre vai estar lançando novidades a respeito disso, porque é o trabalho dela. Agora cabe a você pensar se você quer alimentar a tua curiosidade, a tua ansiedade e também por que você está fazendo isso. Então mesmo nós na área da saúde, sempre tem um estudo novo sendo lançado. Assim, se a gente for atrás disso, gera uma ansiedade gigantesca e você vai ter que trabalhar com ela. Então, você quer ser feliz ou ter razão? Isso. Então, é uma escolha que você vai ter que fazer para a tua vida. Então, eu acredito que você tem que escolher sites confiáveis para você se informar e isso vale para tudo. Você vai escolher instituições seguras para se informar e também você vai escolher, a partir do momento em que você se informa, o que você vai passar para frente, o que você vai repassar. A gente tem que ter responsabilidade social em tudo o que a gente faz. É a mesma questão da vida, porque fake news é o equivalente à fofoca. O que você não viu, o que não é comprovado, você não passa para frente, né? Então, escolha o que você vai, aonde você vai se informar, quanto tempo você vai se informar. Não faça isso o dia inteiro, porque o teu vizinho está falando sobre isso, o jornal está falando sobre isso, a tua família, o grupo do WhatsApp está falando sobre isso. Francamente, assim, existem os grupos do trabalho. Geralmente eu não fico falando sobre experiências pessoais, porque ninguém está interessado em saber a tua experiência pessoal. Mas os meus estão todos silenciados, só vejo o grupo de trabalho. E assim, eu prefiro me divertir. Eu prefiro ver coisa leve, porque existem algumas coisas que eu preciso para o meu trabalho, eu preciso me informar, mas o que me interessa, o que vai mudar na minha vida, saber quantos mortos existem em determinado país. Exatamente. Então não vai te agregar nada, você tem que pegar coisas que te agreguem. Exato. E aí, entrando nessa questão realmente de agregar, eu te pergunto, nesse bloco a gente vai falar até de assuntos bem variados. O home office. Muita gente com dificuldade de se adaptar a esse momento. E muita gente teve que ficar, né, ou continua no sistema de estar trabalhando em casa. Quais as orientações para se organizar? Eu mesma digo, né, que enquanto eu precisei ficar em home office, eu tive uma certa dificuldade. Nunca tinha feito antes. Tive uma dificuldade de conciliar a questão das coisas de casa, almoço, enfim, assim como o próprio horário de trabalho ali, ou de dar o devido retorno na questão daquilo que era necessário. Quais são as orientações que você imagina assim, que sejam importantes para passar, para a pessoa conseguir conciliar esse momento de isolamento social com o home office tranquila? Tá certo. Bom, primeiramente eu acredito que a gente tem que lembrar que o home office já é uma prática que vem sendo utilizada por pessoas bem anteriormente à pandemia. Então existe uma legislação que rege esse tipo de prática. Quem está fazendo isso agora precisa fazer um acordo empregado-empregador. Então, vá se informar a respeito dessa legislação, porque eu escuto muitos relatos de pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, um acordo, são contratos pessoais, né, que você vai fazer com o teu empregador. Porque se você precisa estar presente no teu local de trabalho, no teu local digital de trabalho o tempo todo, é um tipo de situação. Outra coisa, se você tem uma meta de trabalho para entregar. Se você tiver uma meta, você vai se organizar de uma maneira, né? Eu funciono melhor no período da tarde, então eu posso acordar um pouquinho mais tarde de manhã, na manhã, mas eu posso acordar um pouquinho mais tarde e eu entrego minha meta. Agora, se eu preciso estar ali às 8 da manhã, 8 horas por dia, já é diferente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar isso com o teu empregador. Porque é muito complicado. Se você se você não tem um trabalho específico para entregar e você está dentro da sua casa, você está com os seus filhos ali e você está vendo que tem coisas que precisam ser feitas e não estão sendo feitas. Então, são os contratos que a primeira alternativa que você tem que ter é essa. E também com as pessoas com seus ajudantes em casa, como é que vocês vão lidar com o teu trabalho, porque daí você vai ter que ver com os teus filhos ou com as outras pessoas, porque elas não podem te interromper. Então, são os contratos que você tem que fazer com as pessoas que residem junto com você, né?
E até um espaço mesmo, porque tem gente que até então não fazia e de repente tinha um cantinho ali onde você, né, tem o computador, às vezes não é nem seu, é de um filho. Organizar um espaço é importante também nesse processo. Porque isso é o acordo que você vai fazer com o teu filho, de repente teu filho adolescente que utiliza a internet, que às vezes até sobrecarrega o servidor porque tá jogando, né? E também tem que ter o bom senso, né? Ter o bom senso de ter aquele cantinho, de não vai aparecer, não vai expor a tua casa, não vai expor a tua intimidade. O bom senso sempre em primeiro lugar. Perfeito. Como eu disse, assuntos variados nesse bloco. Pessoas idosas. Tem pessoas que hoje moram, geralmente, né, os filhos cuidando dos pais idosos. Qual as dicas que se pode dar, inclusive, porque, claro, a questão da teimosia, por exemplo, dos cuidados varia. Tem gente que é mais nova que é teimoso, mas também tem muito idoso. Porém, o idoso, você não espera alguns comportamentos em função de toda a experiência que ele já tem, que ele já traz durante toda a sua vida. Mesmo assim, você ainda encontra algumas pessoas bem resistentes com relação a usar uma máscara ou a permanecer em casa, não sair nem para ir na farmácia nem no supermercado. Só que tem aquela pessoa assim, não, mas eu preciso sair. Como lidar com uma pessoa dessa? Como convencer de que ela faz parte de um grupo de risco no momento desse? Então, aí você vai ter que analisar de fato em que fase como é que essa pessoa está se comportando, se ela está se comportando como um adulto, se ela está se comportando como um adolescente ou está se comportando como uma criança, né? E aí agir de acordo com essa classificação, na verdade, e usar o argumento que você utilizaria com um adulto, com uma criança ou com um adolescente, porque às vezes as pessoas regridem mesmo, independente da faixa etária em que ela está. Que nível de maturidade que essa pessoa tem para você utilizar a tua argumentação racional? Porque às vezes não adianta você usar com o idoso porque ele tem, sei lá, 70 anos, mas ele não se porta e não se comporta como uma pessoa que deveria ter um nível de maturidade para tal, né? Ou às vezes até tem uma senilidade. Mas é importante você falar isso porque a gente fica com aquela impressão, é interessante falar bem dessa maneira como você disse, porque não é porque a pessoa está ali com o cabelo todo branquinho que você precisa ter um tipo de falar, né, como se ele fosse realmente entender tudo. De repente é o momento em que ele está tendo uma atitude de adolescente ou de criança e precisa ser tratado como tal mesmo. Não precisa ter medo de fazer isso. Não precisa. Você tem que ter o respeito adequado para lidar com a pessoa da maneira como ela está se comportando com você. A gente vê isso o tempo todo lá no hospital, por exemplo. As pessoas que elas não sabem, não é que elas não sabem, mas que devido ao processo que elas estão passando, elas regridem. E aí o que você vai fazer? Você vai chegar no momento, porque nem todas as relações elas se baseiam no processo de desenvolvimento em que a pessoa está. Pai e mãe, de acordo com os filhos, a relação ela não é horizontal, ela é vertical. O pai e a mãe estão aqui, então eles têm determinadas obrigações para com os filhos. Né? Então ele precisa educar, ele precisa prestar limites, ele precisa da alimentação, enfim. Então é uma relação vertical. Quando chegam os filhos adultos, você já espera que possa ser uma relação horizontal. Mas quando esses pais, nessa situação, quando esses pais eles estão se comportando como filhos, o que não é uma relação saudável. Essa inversão de papéis não é uma relação saudável, mas ela está acontecendo, então como é que você vai reagir? É dessa maneira. Necessário mesmo tomar uma atitude. E aí, nesse sentido, inclusive você falou de filhos, né? Tem muitos pais que estão passando por esse momento de isolamento e, de repente, já sentaram e já conversaram com os seus filhos. Vamos imaginar aqui, nesse primeiro momento, só para fechar esse bloco, porque depois a gente fala de adolescentes, como conversar com crianças. Porque, de repente, tem muitos pais que é assim, não, mas eu já disse ali que a gente está tendo tem que ficar em casa. Não tem aula na escola, então tem que ficar em casa.
simplesmente falar isso para a criança, de repente, será que não é necessário mais alguma coisa para que ela possa entender essa situação ou não? É até melhor não jogar muita informação. Como trabalhar? Porque às vezes a criança não percebe também todo esse contexto, não sabe o que é um vírus, né? Então, como conversar com a criança e explicar esse momento de isolamento social, principalmente para os pequenos, porque até 12 anos, no geral, a orientação é para que nem saia de casa, que os pais vão no supermercado, vão na farmácia, não leve a criança até 12 anos, justamente para proteger a saúde dessa criança. Mas como falar para ela o que está acontecendo, para quem ainda não disse? Então, as crianças, às vezes... Aí depende como que os pais já têm essa relação com a criança, né? As crianças, elas manifestam o interesse e a percepção delas de uma maneira completamente diferente que o adulto. Que o adulto não, que o adolescente, enfim. Você não vai explicar para uma criança uma coisa da mesma maneira que você explicaria, sempre vai variar de acordo com a faixa etária dela. Só que elas também, você não vai explicar uma coisa que ela não tem interesse em saber. Então você sempre vai, quando você for se reportar uma criança, você vai explicar com frases curtas e você vai sempre de acordo até onde o interesse dela vai. A criança, ela percebe as coisas que estão no ar. Ela percebe que a mãe vai estar diferente, que a mãe vai estar, de repente, mais ansiosa, ou que o pai vai estar triste, preocupado. Então você vai explicar isso para ele de uma maneira lúdica. Tem um material na internet que é muito legal, que vocês podem procurar, que é da Ana Gomes, chamado, depois eu procuro certinho o nome, mas é a Ostra e a Borboleta, o coronavírus e eu. Ele é assim, ele dá uma ideia muito bacana porque ele vai explicar como você pode fazer com a dificuldade o que a ostra faz. Ela vai pegando a dificuldade, ela vai formando camadas a respeito disso, que é o que a gente faz. É uma metáfora muito interessante, como você vai pegando as dificuldades e você vai se transformando e vai transformando essas dificuldades numa pérola. E ao mesmo tempo a borboleta, ela vai se fechando no casulo dela, que é o que a gente faz, a gente está se fechando, e ao mesmo tempo nesse fechamento você vai formando as suas asas, para quando tudo isso passar você poder mostrar a borboleta que você se transformou. Mas aí vai como um adulto mostra. Então, a maneira como você encarar, só para encerrar, a maneira como você está encarando, como os pais estão levando essa situação, se você ficar apavorado, a criança vai ficar apavorada. Você é o esteio do teu filho. Então, se você ficar preocupado, você vai passar preocupação para o teu filho. Se você tentar levar isso com racionalidade, você vai mostrar para a criança como é que se lida com frustração. Como é que você lida com as suas frustrações? O que você quer passar para o teu filho? É assim que as coisas funcionam. Ótimo, entendeu? Ótimo. E a gente sabe que com adolescente a conversa é outra, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já.